Agora eu vou falar um pouquinho da televisão e do YouTube. Os irmãos Neto, por exemplo, não é muito interessante as crianças verem isso, porque são influenciadores de comportamentos, são pessoas que estão modelando comportamentos. Criança de 6 anos vendo um outro de 18, de 20, de 25, ela vai imitar o linguajar, ela vai imitar a forma de pensar. Então a criança fica passivamente recebendo um dogma, uma maneira de pensar a opinião de alguém. Aqui a gente faz justamente ao contrário, a gente pede para a criança expor a opinião dela, a gente pede para que isso venha dela. As crianças se interessam pelos desenhos e pelas séries, principalmente por causa dos personagens. Os personagens, eles têm poderes que as crianças querem desenvolver ou já têm, vai ser um tipo de modeling para eles, aquele poder. Eles gostam muito disso e isso é bastante saudável. Então vocês podem perguntar, se a criança gosta muito de determinado personagem, vocês perguntam, o que você vê nele que você gosta? Que poder que você vê nele? Você tem esse poder? Você gostaria de desenvolver? E aí a gente usa a série a nosso favor. Deixa eu dar um exemplo para vocês no YouTube. Por exemplo, existem uns vídeos que são vídeos que mostram várias coisas manuais, do it yourself. Então são vídeos interessantes, dá para aprender a fazer várias coisas manuais ali vendo. Receitas também são coisas legais deles aprenderem. Crianças explicando como elas andam de skate, vídeos de escoteiros, vídeos de habilidades manuais, de marcenarias, de bricolagem. Então, os vídeos que estão ensinando alguma habilidade são legais, é como se fosse uma videoaula, na verdade. Na televisão, a gente vai escolher programa de animal, programa de natureza, programas de sobrevivência, ensina uma série de habilidades sobre civilizações antigas, sobre história. Aqueles que têm intrigas pessoais, por exemplo, novelas, que têm agressividade, que são violentos, programas de guerra. Então, nenhum filme que faça com que a criança se sinta errada ou culpada é positivo. Bom, a criança absorve muito fácil a linguagem do que ela está vendo. Então a gente tem que ver se a linguagem do filme ou da série que ela tá vendo tá adequada à idade dela. A gente vai preferir histórias que não coloquem a culpa em ninguém nem gerem ansiedade na criança. E séries que eles saiam poderosos e de bom humor. Outra coisa muito importante são o impacto das imagens. Então, alguns filmes de terror, como o It, lembra da Momo, são imagens que impactam muito o cérebro infantil e depois eles ficam sonhando, eles ficam com medo dessas imagens, né? O cérebro não está pronto para aquilo. As imagens, quando elas são, a gente chama de bizarras, né? As imagens de terror, elas são bizarras. O cérebro grava mais fácil. Então, principalmente quem tem um irmão mais velho e um mais novo em casa, tem que tomar cuidado, porque às vezes a série que o irmão mais velho está vendo, ele consegue absorver melhor, mas o pequeno ainda não consegue absorver aquelas imagens e ele começa a ter medo. Então vocês observem, se a criança começou a ficar com medo para a hora de dormir, medo sempre tem a ver com imaginação. Então, na verdade, filme de terror não é recomendado para nenhuma criança até 12 anos. O que eu dou preferência, né? E eu acredito que a gente pode alternar. De repente, um dia a gente combina que a gente vai ver um filme, né? Antigamente a gente ia na videolocadora, a gente pegava um filme e era todo um momento familiar, né? Fazer pipoca, vamos ver o filme. E hoje, com a história das séries, é meio liga e tem os 12 capítulos da série ali e ela tá feita para que te enganchar até o final da série. Perdeu essa mágica da televisão. Então, recuperar isso é muito legal. Então, de repente, dia de filme, hoje a gente faz só meia hora de iPad. O que é importante aqui? Vou fazer uma pergunta para vocês. Quantos adultos vocês conhecem que são viciados em televisão, em WhatsApp, em Facebook, no Big Brother? O que eu recomendo a vocês é que a televisão não fique ligada como pano de fundo e que a criança escolha qual é o programa que ela quer ver. Ela gosta da Patrulha Canina? Ela gosta do programa de veterinários do Dr. Polda? Ela vai escolher ver este programa. Este programa a gente define, ó, você vai ver meia hora deste programa. Não é ver qualquer coisa que esteja passando na televisão. Com relação aos jogos, a gente tem que tirar um dia para fazer uma limpa e botar os jogos educativos. Então, dentro desses jogos, a criança também pode escolher o jogo que ela quiser. Mas apaguem todos os jogos que vocês não queiram que a criança veja. Se vocês notarem que as crianças estão passando tempo demais com os eletrônicos, a gente vai inserir contação de histórias. O storytelling, ele ajuda a equilibrar esse tempo gasto com telas. O storytelling pode ser eu contando a história, pode ser eu lendo, ou pode ser, por exemplo, um podcast. É uma opção muito interessante vocês baixarem podcasts de historinhas, que simulam nossos disquinhos de antigamente. Então a criança vai ficar ouvindo e imaginando a história. A gente incentiva ela depois a dizer como é que você imaginou que era o gramado, como é que você imaginou que era o passarinho, como é que você imaginou que era o sapato daquele personagem. Outra opção são livros sobre o tema que eles gostam dos desenhos. Então,
Se a criança gosta da Patrulha Canina, a gente pode ter um livro em casa que ele leia sobre a Patrulha Canina. Nos roteiros que a gente envia para vocês, na hora de dormir e às vezes depois do almoço, tem uns links para algum storytelling também que é feito pela internet, então vocês podem usar esses também. E vou deixar uma dica bem legal para vocês. Para se a criança está muito excitada antes de dormir, é muito melhor uma história que a gente vá contando, onde a criança possa ir imaginando tudo o que está acontecendo. Essa imaginação, ela vai ativar o hemisfério direito, e o hemisfério direito ele vai ajudar a relaxar antes de dormir. Bom, pessoal, aqui no final então vão ficar os links. O programa para a gente poder controlar os dispositivos eletrônicos que eu uso chama Custódio. Pode ser que tenham outros, mas o Custódio é bastante satisfatório, vamos dizer assim. E tem uma parte que é muito legal, que daí não é eu que fico dizendo para as crianças, vamos desligar esse iPad. O próprio iPad fecha, então eles dizem, mãe, acabou meu tempo de iPad. Isso evita muito conflito pessoal entre eu e eles. A próxima é sobre como eu lido com o sentir da criança. Quando eu deixo a criança ser, quando eu dou direção para ela, e como é que eu faço para lidar com a frustração. E a gente tem outros temas também, que é como é que eu lido com as mentirinhas das crianças e com a insegurança. Continue mandando as perguntas e eu vou respondendo. Lembrando que a gente está desenvolvendo a equipe mais afiada de pais de Floripa, hein? Vamos lá! Um beijo, um abraço, até mais!